Sobre a sua história. Sebastiana, você é natural do interior do Ceará, correto? Conte-nos um pouco da sua história pessoal. Onde você nasceu, onde estudou, as dificuldades que encontrou na jornada e quais foram as suas principais referências até entrar na universidade. Realmente, eu sou cearense. Entretanto, se você for buscar o local que eu nasci, você vai encontrar algumas dificuldades, porque ele acho que é quase invisível no mapa. Entretanto, ser cearense é complexo, especificamente para estudar, até por conta das dificuldades de colégios e universidades. Mas os meus pais, eles eram muito preocupados com a nossa educação e eles contratavam professores para nos ensinar, nos educar em casa. Só que aconteceu algo bem complexo da minha infância para a minha juventude. Meu pai foi a óbito quando eu completei 11 anos. E a minha mãe optou em nos levar para a cidade mais próxima para que nós dessemos continuidade aos nossos estudos. E no meu tempo, quer dizer, não é tão longínquo, mas nós tínhamos o primeiro período de estudos, era de primeira a quarta série. Depois a gente chamava de ginásio, que ia da quinta à oitava, e depois científico. Então eu fiz científico numa cidade próxima da minha, que é Sobral. Então ficava a 60 quilômetros de distância. E uma das coisas, acho que mais complexa que aconteceu nesse período é que nós fazíamos esse translado de ônibus. E quando chovia, porque você vai perguntar qual é o período de chuvas no meu Ceará, né? É escasso. Não, mas quando chovia, nós não tínhamos o privilégio de ter um caminho asfaltado na época. E nós precisávamos ajudar o motorista a tirar o ônibus, porque a terra ficava muito lisa, né? E daí o ônibus, a gente chamava, o ônibus atolava. E daí, às vezes, a gente ficava até 3 horas da manhã para chegar em casa. Então, foram momentos realmente muito difíceis. Depois eu ingressei na universidade, em Sobral, mas eu não fiz o curso de minha vocação. Eu fiz o curso que eu vi que era o melhor para a minha região. Eu fiz enfermagem. Mas foi um tempo realmente bom, tempo de acadêmico. Eu vivi a minha vida de acadêmica. E nesse período, as pessoas que eu tenho como referência, meus pais, minha mãe, principalmente. Ainda sobre a sua história, você mencionou que se formou em enfermagem. Mas após a sua formatura, você conseguiu vaga no mercado de trabalho de forma imediata ou já partiu para um empreendimento na área de saúde? Nada é fácil. As coisas não acontecem como um milagre. Você precisa persistir e insistir. Então, os meus primeiros trabalhos foram em hospitais no interior do Ceará. Após algum tempo de trabalho, avaliando o mapa do Ceará, tomei a decisão de buscar uma região diferenciada. E daí optei em buscar trabalho na região da Serra da Ibiapaba. É uma região fértil. Na verdade, quem não conhece deveria conhecê-la. E lá eu exerci o cargo de secretária de saúde do município de Ubajara, da cidade de Ubajara. Após 4 anos, por ter exercido esse cargo, pensei, o que eu continuaria ainda fazendo no meu Ceará? Lembrei de quando eu era acadêmica, eu e os meus amigos, a gente pensava em ir para Brasília, por ser uma capital jovem e ter a oportunidade ainda para os filhos do país. E consegui realizar esse sonho, quer dizer, vim para Brasília. Após o período profissional inicial, como foi o contexto da sua mudança para Brasília? Quais foram seus primeiros desafios profissionais na capital federal? Quais foram as pessoas que você conheceu, as referências dessa etapa da vida e como surgiu a ideia e a oportunidade de se tornar uma empresária de sucesso no segmento da auditoria médica? Olha, chegar na capital federal já é um desafio. Aqui é difícil, é uma capital diferente, apesar de eu considerá-la um oásis. Contudo,
você estar com uma cultura diferente, os primeiros meses trazem dores. Depois as coisas vão evoluindo e eu imaginava que eu ingressaria na minha profissão. Eu achava que chegando em Brasília eu trabalharia na área de enfermagem propriamente dita. Contudo, eu não sei se o destino, mas não aconteceu. Eu iniciei um trabalho com auditoria em saúde e eu vi que era isso que realmente me tocava e que talvez fizesse parte da minha vocação, porque até aí eu não conhecia qual era a minha vocação. E iniciei um trabalho em uma operadora de saúde e esse trabalho foi desenvolvendo e algumas pessoas desse mesmo universo me convidaram para montar uma empresa de auditoria na área de saúde. Contudo, o objetivo era tão simples, era que nós fizéssemos trabalhos extras e para que esses trabalhos fossem reconhecidos, não fosse algo, digamos, nós não podíamos ter outras carteira assinada 2 vezes. Então, o nosso objetivo era emitir nota fiscal. Então, a gente abriu um CNPJ para tal. Sobre a fundação da Audicare, qual foi o contexto da fundação da empresa? Você possui outros sócios? Como vocês se organizaram para fundar a empresa? Há algum caso curioso desse período inicial da fundação que lhe vem à memória? Na verdade, eu fui convidada por uma das sócias da Audicare para fazer parte dessa sociedade. Nós éramos 4. Iniciamos do zero e, como já falei anteriormente, o objetivo era termos um CNPJ para emissão de notas fiscais de trabalhos que nós faríamos extra os nossos serviços. E durante algum tempo essas coisas foram dando certo. Entretanto, uma das sócias desistiu. Depois a outra sócia desistiu. E daí eu e minha atual sócia, iniciamos todo um trabalho dentro de Brasília para iniciarmos a Audicare propriamente dita. Que nós saímos da fase de emissão de nota fiscal para nos tornarmos uma empresa, realmente uma empresa trabalhando com processos e sem nós estarmos trabalhando para outras instituições com o CLT. Até porque eu não sou tão fã da CLT. E daí nós não tínhamos sede e nós funcionávamos nos carros. A primeira sede da Audicare era dentro de um Pajero e que a gente fazia todos os trabalhos dentro deste veículo. Tínhamos um contrato com uma grande operadora de saúde e, na verdade, nós, pessoas físicas, nós éramos mais fortes do que a pessoa jurídica. E, olha, isso demorou muito a pessoa jurídica tornar-se mais forte do que as pessoas físicas. Conheci grandes pessoas nesse período, mas, assim, pessoas que realmente nos ajudaram e que nos apoiaram por conhecer as pessoas físicas que éramos. E sobre o mercado em que a Audicare atua? Hoje você e a Audicare são referências em excelência de prestação de serviços na área de saúde. Conte-nos um pouco de como vocês conquistaram esse espaço e, ao mesmo tempo, como foi o crescimento da Audicare nesse mercado extremamente competitivo, técnico e tecnológico. Olha, como eu tenho muita fé, e eu acredito que quando nascemos, temos um propósito, temos algo que a gente traz consigo. Então, o que eu vejo que a Audicare tem de forte? Ela entrega o que é comprado. Ela respeita o cliente. O que nós temos de diferente é isso. A Audicare, ela faz o melhor pelo seu cliente e busca seguir aquilo que o cliente quer. Como era o mercado de auditoria médica nos primórdios da Audicare e como ele evoluiu até aqui? Como eram realizadas as atividades no passado e como são hoje em dia? Como você enxerga a evolução do mercado nos próximos anos, tanto no quesito técnico-tecnológico, quanto no quesito de demanda de serviços?
se nós tivéssemos tirado uma fotografia dos processos que nós trabalhávamos há 19 anos, todos nós com certeza sorriríamos, porque era algo mecânico, algo que você trabalhava uma fatura com base em um prontuário, terminava, fazia um relatório simples e a auditoria estava concluída. Hoje, a auditoria em saúde está extremamente sofisticada. Não requer só isso. Requer tecnologia, requer profissionais qualificados, tanto médicos quanto enfermeiros. Não basta ser só um profissional da área de medicina ou ser só um profissional da área de enfermagem. É preciso dominar a língua pátria. É preciso conhecer as técnicas em ambos os universos. É preciso entender da legislação e assim sucessivamente. As coisas estão ficando cada vez mais complexas, cada vez mais difícil. Isso requer mais e mais aprimoramento. E a tecnologia, né? O advento da tecnologia também transformou o nosso trabalho, o que fazemos. Eu acredito que a tecnologia cada vez mais invadirá a auditoria em saúde. E daqui uns 3 anos, quem não trabalhar com essa ferramenta está fora do mercado. Hoje, a gente já percebe que quem não domina a ferramenta tecnológica já está sofrendo. Tem que entender bem, tem que trabalhar bem e tem que dominar todas as searas por onde passa, digamos assim, um paciente. E bom, você mesma mencionou que quem não estiver se preparando para esse futuro tecnológico está perdido nessa realidade. Então, como você está preparando a Audicare para o futuro tech e edge que estão em voga no mercado? Quando a gente ouve os vocábulos auditoria em saúde, você pensa, puxa, eu vou manipular papéis, prontuários. Pensamos nisso. Entretanto, a Audicare está se preparando para ter um sistema robusto. Um sistema onde ela trabalhe a auditoria concorrente e recorrente. Onde ela dê os resultados para seu cliente em tempo. Quereremos que, quando o nosso médico estiver nas dependências de um hospital, o nosso cliente já receba essas informações. Como também, quando a gente concluir a auditoria de uma fatura, eu não precise me preocupar tão fortemente com a conclusão daquela auditoria em um formulário de papel. Que os nossos clientes recebam essas informações por um meio da tecnologia. É complexo? Por quê? Porque os profissionais que manipulam esses espaços, eles não compreendem como funciona a saúde e eles sofrem. Eu falo dos profissionais de TI. E eles sofrem muito, então você precisa trabalhar muito com essas pessoas, até porque são vocábulos diferentes, são fins diferentes e para montar um sistema é preciso ter muitas e muitas reuniões com o pessoal da TI para poder eles começarem a entender. Até porque é muito complexo, por exemplo, eu chegar no hospital, negociar uma diária e como é que eu vou colocar isso em sistema? Então é um desafio, mas que eu gosto muito de desafio e sei que se eu não lutar agora, o jovem que está se preparando para ingressar no mercado vai sofrer mais ainda. Então quereremos deixar para eles algo já em andamento, para terem como exemplo. E uma outra coisa, a questão da questão social, né? O empresário que não se preocupar com o social, ele não é sensível. Eu acho que a ética anda muito junto da preocupação em você trabalhar o social.
Porque quando você trabalha o social, você educa. Se você educa, você melhora a sociedade. Se você melhora a sociedade, você melhora o meio ambiente. Melhora tudo. Então, realmente, é uma sustentação para o planeta, para a vida, né? O maior bem da humanidade. E qual a importância do trabalho da auditoria médica para a gestão da saúde como um todo? Seja sob a ótica das empresas sobre auditoria, seja pelo consumidor dos serviços de auditoria. Olha, a auditoria em saúde, ela não é só punitiva, ou melhor, ela não é punitiva, ela é educativa. E é impossível não haver erros, porque um processo de um paciente passa por várias equipes. Então, essas equipes, elas erram. Não é porque elas queiram, é porque o processo é complexo. Você imagina, às vezes tem uma fatura que pode ter 15, 20 profissionais que participaram daquele ato daquele paciente. Se um profissional que está manipulando aquela fatura, ele cobrar uma medicação que custa R$1, ele cobrar 1 milhão, e esta conta não for auditada, significa dizer que ela pode ser paga. Eu exagerei com 1 milhão, mas digamos uma medicação que custa R$500 e você errar e cobrar R$2.000, então você poderá pagar R$1.500 que não foram usados. Então a auditoria, ela é imprescindível para todas as estruturas da saúde, tanto para as operadoras quanto para as redes hospitalares, porque ela busca mostrar o melhor, corrigir erros e apresentar realmente o que foi usado e o que será pago. E o melhor é você pagar aquilo que foi usado no seu cliente e eu acredito que a empresa que faça, ela também quer receber só o que ela fez e não excessos. Eu vejo a auditoria para as estruturas de saúde imprescindível. E cada vez ficará. Porque nós precisaremos de dados estatísticos, porque nós precisaremos saber quanto custa uma cirurgia, quanto custa uma diária de um paciente, o custo da saúde. Às vezes eu ouço assim, a saúde não tem preço. Ou a vida não tem preço. Eu vejo o seguinte, a vida, ela precisa ter saúde. Para fechar, fique à vontade para tratar de algum tema da Semana da Saúde, referente à saúde em geral. Se pratica alguma atividade física, a importância da atividade física na sua vida e para a saúde das pessoas, a promoção da saúde e qualidade de vida, seja em auditoria médica, seja em qualquer outra esfera, profissional ou pessoal, que entenda interessante. Olha, vendo o fim da pandemia, que eu já considero isso, que nós findamos a pandemia, ou melhor, que a pandemia findou, eu sugiro que os nossos ouvintes pratiquem exercícios. Não precisam estar em ambientes fechados, como um espaço especificamente criado para tal. Nesse período de 2 anos que nós ficamos enclausurados, eu particularmente que faço atividade física diária, eu fui surpreendida quando eu cheguei na academia do meu condomínio e ela estava lacrada pela Receita, pela Polícia Federal. E eu pensei, e agora? Então, como eu moro no 9º andar, eu faço atividade do 0º andar até o 9º. Então, eu subo essas escadas 10 vezes, que dá 1.500 degraus. Então, eu faço as atividades quase diariamente, quase todos os dias não, diariamente. Não senti nada de perdas por conta desse período pandêmico. Inventei situações para que eu me mantivesse com equilíbrio do meu corpo, e o exercício para mim me dá vida, o equilíbrio da minha alma. Acordo cedíssimo para tal e sei que
quaisquer pessoas que queiram realmente ter um dia de atividade com excelência, com qualidade de vida, precisa se exercitar. Então, não criem desculpas. Quaisquer espaço é o suficiente para você fazer uma atividade física.